na cruz é meu amado é só Jesus. Mando o diabo, vil pecado, sois das trevas, não da luz. Vosso amor não vem de Deus, por levar à morte os seus. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, ímpio podes estranhar, que na fé eu tenho andado, hei de a Cristo abandonar. Ele é minha força e paz, o caminho que me apraz. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, hás de a luto mal perder. Ai de mim por meu pecado, se a Jesus entristecer. Como iria a cruz pregar e seu sangue aos pés calcar? Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Na cruz é meu amado, tu consciência vais calar. Pela lei atormentado, ouço Deus me consolar. Com seu sangue redentor, resgatou-me o fiador. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, tudo posso suportar. No faminto e flagelado, nada me há de separar de Jesus, nem vil metal, nem o príncipe infernal. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, quando enfim a morte vem, eu em pó for transformado, chamo Cristo a mim também, por a glória me levar junto a ti no eterno lar. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olhar para o Filho levantado na cruz é vida e salvação. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, quem de vocês nunca passou por isso? Professoras preparando uma aula, alunos que estudaram por uma prova,
quando a gente prepara uma lista de supermercado de coisas importantes que precisa e não pode esquecer, e não só na hora de dormir, mas a gente está fazendo alguma outra coisa, mas está pensando naquela lista, está pensando naquele afazer, está pensando naquela doença, naquela preocupação, naquele resultado de exame. O cérebro não desliga. O silêncio funciona como um tribunal. A gente não consegue ficar quieto. Você lembra das coisas que disse, das coisas que fez, das coisas que deixou de fazer, e a cabeça não para de fantasiar outras atitudes. Se eu tivesse dito diferente, se eu tivesse pensado diferente, talvez tivesse um desfecho diferente aquela história. Como seria bom se todas as coisas pudessem ser diferentes, não é verdade? É curioso que quando a vida aperta, a gente tenta dar um jeito. E esse jeito é sempre em si mesmo. Eu preciso resolver a situação. A gente promete se reorganizar. Depois que a dor vem, a gente promete fazer academia, fazer exercício, mudar o hábito alimentar. A gente procura, de certa forma, se cobrar, tentar pagar o preço com esforço, como se a gente tivesse uma dívida com a gente mesmo. E mesmo assim o coração não se acalma. E parece que muitas vezes as madrugadas demoram a passar. Hoje na leitura do Evangelho acontece algo muito semelhante. O Evangelho coloca uma pessoa importante, uma pessoa estudiosa das Escrituras, numa visita noturna, numa noite em que o coração está inquieto. Nicodemos, segundo o texto, procura Jesus no escuro. E naquela conversa, Jesus, ao contrário do que ele esperava ouvir, não oferece para ele um manual de como as coisas podem acontecer, não oferece um manual de como a vida pode ser melhor. Jesus aponta para um novo nascimento, uma vida que só pode ser dada por Deus, algo que está fora de nós, além do nosso controle. Nicodemos, como eu disse, era uma pessoa respeitável, um fariseu, um estudioso, um professor de teologia em Israel, mas ele chega de noite quando ninguém está vendo, com perguntas que são guardadas no escuro do seu coração. Nicodemos começa a conversa com um elogio a Jesus. Ele diz: Rabi, o mestre, nós sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus. Em outras palavras, nós sabemos que Deus está com o Senhor, porque esses sinais, sinais em João, são os milagres de Jesus, não podem ser feitos se Deus não estiver com essa pessoa. Então, no mínimo, ele reconhece que Deus está com esse mestre, com esse professor. Então, ele é alguém com autoridade divina para falar e para fazer coisas. E o jeito educado de abrir a conversa dele não leva Jesus a dizer obrigado, como a gente sempre faz, obrigado, que bom que você reconhece que eu sou uma pessoa importante. Não, Jesus vai direto ao ponto e mexe no chão de Nicodemos. Ele desestrutura a base de Nicodemos. Ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Nicodemos, não é só questão de você querer aprender mais, Nicodemos. Não é só questão de você querer um manual de como viver a vida de forma perfeita, de ajustar as práticas, de melhorar o seu comportamento. O problema é muito mais profundo. Nas palavras de Jesus, você precisa de uma vida nova. O que Jesus aponta não é fácil, porque mexe no orgulho do ser humano. A natureza humana gosta de acreditar que com bastante esforço a gente consegue. Não são assim as mensagens motivacionais nas redes sociais? Se você se esforçar bastante, você vai ter o teu resultado. Se você fizer isso, você tem aquilo. Jesus vai na contramão. Jesus mostra que nós somos acostumados a pensar que Deus funciona como as nossas relações funcionam. Se você me trata bem, eu te trato bem também. Se você me trata mal, eu vou te tratar mal. Mas Deus não é assim. Deus não funciona, eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Eu fico tranquilo, pois recebi o que eu mereço. Esse é o pensamento humano.
É por isso que Romanos 4 coloca uma luz muito forte na nossa falsa segurança, nessa moeda de troca. Paulo diz que se alguém quer tratar Deus como pagador, então a lógica vira salário e dívida. Se Deus é alguém que retribui conforme o que eu faço, então eu tenho a obrigação de fazer. Essa é a lógica da coisa. Só que o Evangelho, o mesmo texto de Romanos, desmonta essa noção de contabilidade. Ele diz que Abraão não foi aceito pelas obras que ele fez. Abraão creu em Deus. E o crer é obra do Espírito Santo, não do ser humano. A questão não foi a performance de Abraão. Como Abraão tinha uma vida piedosa, Abraão ia no culto todo final de semana, Abraão ajudava as pessoas. Não é isso. O que salvou Abraão foi a fé naquilo que Deus podia fazer. Fé não é musculatura nossa. A fé é uma mão vazia que recebe tudo aquilo que vem da parte do Senhor Deus. Nós estamos no tempo da quaresma e a quaresma expõe exatamente isso. Por mais sério que a gente seja, por mais correto que a gente tente ser, por mais certinho que a gente se mostre para as pessoas, você e eu não conseguimos gerar em nós mesmos um novo coração. Essa é a verdade. Existem muitas organizações que fazem boas ações. E muitas vezes fazem muito mais do que nós cristãos fazemos. Mas isso não gera um novo coração, segundo as Escrituras Sagradas. Jesus nos mostra que nós podemos, e até podemos parecer bons por fora, e sermos religiosos, estarmos sempre publicamente mostrando a nossa fé, entre aspas, e ainda assim estarmos com medo de Deus. Nicodemos não tinha falta de informação. Nicodemos tinha as Escrituras, Nicodemos tinha conhecimento dessas Escrituras, Nicodemos participava dos cultos, mas Nicodemos não tinha a vida que só Deus pode gerar. Nicodemos ainda não tinha nascido da parte do Espírito. É por isso que Jesus diz que é preciso nascer de novo. E ele fala do nascimento da água e do Espírito. Jesus não está apontando para um sentimento especial. Eu sinto que agora eu faço parte da família da fé. Eu sinto que agora eu sou amado por Deus. A fé não é um sentimento. A fé também não é uma experiência que você precisa produzir. Jesus está falando da ação do Espírito Santo que cria a fé, cria a nova vida, cria o nascer de novo, onde só havia morte. E por meio das águas, nascer da água e do Espírito, nascer da água do batismo, unido com a palavra de Deus. É isso que Jesus está colocando aqui. E isso só é possível por meio do Filho que Deus enviou. Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente foi levantada no deserto. Na linguagem do próprio Jesus, isso aponta para a cruz. Lembro que Jesus está falando antes da sua crucificação. Jesus lembra a história da serpente levantada no deserto por Moisés, onde o povo era mordido, ficava doente, ficava condenado e não se curava correndo mais, não se curava sentindo que estava melhor no seu coração, não se curava pagando uma promessa e também não se curava provando o seu valor, dizendo: Deus, eu sou uma boa pessoa, por isso me cure. Não era assim que vinha a cura. A cura vinha de olhar para onde Deus mandou olhar. A cura não vinha da serpente de bronze, a cura não vinha de uma estátua, a cura vinha da promessa de Deus: se vocês olharem para aquele lugar, vocês ficarão curados. Do mesmo modo, o pecador não é salvo por se consertar, por mostrar uma vida piedosa, por estar no culto todo final de semana, ainda que isso seja útil e necessário, mas ele não é salvo por isso. O pecador é salvo por olhar pela fé para o Cristo crucificado, o Filho do Homem levantado na estátua. A fé é isso, é olhar para Jesus e dizer, mesmo tremendo de medo às vezes: Tu és a minha vida.
Tu és a minha salvação, eu nada temerei. E por que Deus faz isso, gente? Já se perguntaram? Por que Deus faz tudo isso? Por que Deus entrega o seu Filho à morte na cruz? Não é porque nós somos dignos, não é porque Nicodemos era especial, nem porque o mundo merece, mas unicamente, como João diz no capítulo 3, verso 16, unicamente por amor. Deus amou, por isso Ele deu o seu Filho. E o amor de Deus não ficou num discurso. Às vezes a gente fala do resumo da segunda tábua da lei como um discurso: amar o próximo como a nós mesmos. Ponto. E agora? O que a gente vai fazer para demonstrar esse amor? O amor de Deus foi de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para ser surrado, chicoteado, crucificado, morto e sepultado, como nós acabamos de confessar no segundo artigo do credo. E pela graça e a misericórdia, pelo poder de Deus, Ele foi também ressuscitado. Isso é importante. Deus enviou o Filho não para que Ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E isso é consolo para nós. Para quem vive sentindo-se condenado por dentro, para quem fica a noite sem dormir, para quem fica ansioso com coisas deste mundo, lembre-se que essas coisas são passageiras. Mas aquilo que Deus dá, o novo nascimento, a fé no coração, os benefícios da obra de Jesus, tudo isso são eternos. O apóstolo Paulo dá um nome para esse milagre de Cristo. Deus é aquele que justifica o ímpio, diz Paulo. Deus faz justiça de um jeito que nós jamais poderíamos imaginar. A justiça, o castigo de Deus cai sobre Cristo na cruz. E a inocência de Cristo é dada a nós por milagre, por graça, por misericórdia. Lutero chama isso de troca feliz. Nós colocarmos na cruz de Cristo tudo aquilo que é nosso: o pecado, a iniquidade, a desobediência, a desonra, as dores, os medos, os anseios, e Jesus colocar sobre nós tudo aquilo que é dele: graça, misericórdia, amor, perdão, restauração, nova oportunidade. E veja como que isso conversa com o texto de Gênesis 12. Deus chamou Abraão para caminhar sustentado pela promessa. Deus deu alguma garantia, além da sua palavra, para Abraão? Olha, sai aqui da tua terra, vá para uma terra que você não conhece, e lá eu vou perpetuar a tua descendência. Vai ser tão grande quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. Quem aqui teria coragem de abandonar tudo o que tem, seus parentes, seus bens, seus amigos, e sair para uma terra onde provavelmente encontraria inimigos? Difícil, né? Não só inimigos, porque Deus diz: abençoarei aqueles que te abençoarem. Então Deus promete que Ele também teria boas amizades nessa terra. Mas é difícil. Essa bênção não termina em Abraão. Essa bênção não termina apenas com o povo judeu. Essa bênção é para todas as nações da terra. Deus já diz isso para Abraão lá em Gênesis. Essa bênção chega a nós finalmente em Cristo, o descendente prometido de Abraão, por meio de quem vem a vida e a salvação que alcança a mim e a cada um de vocês também. Por isso, querido povo de Deus, quando a culpa visitar a cada um de nós durante a madrugada, Deus não te manda produzir uma versão melhor de si mesmo para se apresentar a Ele. Deus te aponta para o Cristo crucificado. A sua esperança não está na sua capacidade moral. A sua esperança é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você pode confessar o seu pecado sem maquiagem, né? Ou seja, não precisa diminuir o pecado na hora de confessar. Pode confessar ele exatamente como ele aconteceu, com toda a reverência, com toda a contrição no coração, e lembrando que em Cristo há perdão. E quando a palavra da absolvição é anunciada pelo pastor, lembre que é Deus dizendo a você que de verdade Cristo morreu e ressuscitou por esse pecado também.
Quando a ansiedade te disser que você precisa controlar tudo, lembre-se do que foi dito sobre o Espírito Santo. Você não controla o vento, você não fabrica a vida, você apenas recebe de Deus. Nós podemos sim trabalhar, planejar, agir com responsabilidade, mas sem transformar isso em martírio e sem achar que isso vai trazer salvação para nós. A salvação ela já foi feita na cruz, e a salvação ela é entregue a você e a mim cada vez que a palavra de Deus é pregada. A salvação é entregue a você e a mim cada vez que a Santa Ceia do Senhor é recebida por nós na nossa boca e no nosso coração. Por isso a oração do salmista no Salmo 121 pode ser também uma oração que esteja nos nossos lábios. Pode ser em forma de leitura, em forma de diálogo com Deus, em forma de canção, como nós fizemos antes dessa mensagem. A palavra de Deus e nossa, ao nosso Deus, é: o meu socorro vem do Senhor. Você pode dormir em paz porque Deus não dorme. Ele está 24 horas por dia vigiando você. Deus guarda você na tua saída e na tua entrada, quando você for e quando você voltar. Da mesma forma, o novo nascimento que você recebeu lá atrás, num dia histórico, lá no seu batismo, também consola no momento do luto, da dor e do medo da morte. Porque essa nova vida que nós recebemos no dia do batismo, ela é uma vida que vale para toda a eternidade. Jesus nos dá essa vida eterna. E é por isso que em momentos difíceis, a igreja pode chorar e ao mesmo tempo esperar. Esperar o Cristo ressuscitado. Esperar porque a morte não tem a última palavra. A última palavra é do Cristo vencedor. Quando você se perceber à noite como Nicodemos, em pensamentos aleatórios que tiram a tua paz de espírito, não pense assim: então eu não sirvo para Deus. Se eu fiz isso ou fiz aquilo, Deus vai me rejeitar. Lembre-se da palavra que agora está no seu coração. Você é filho, você é filha de Deus, nascida de novo pelo poder do Espírito Santo. E nisso você pode descansar o teu coração. Nicodemos procurou Jesus no escuro, e Jesus não expulsou Nicodemos, mesmo que ele tivesse vergonha ou medo de se apresentar à luz do dia. Jesus conduziu Nicodemos a uma promessa. Jesus, seja no escuro da noite ou à luz do dia, quando confessamos os nossos pecados a Ele, Ele também conduz cada um de nós a uma promessa. Na morte e na ressurreição dele nós temos perdão. Você lembra daquele típico suspiro de madrugada que nós falamos no início dessa conversa? Aqueles momentos que tiram o sono e a gente fica ali pensando, vagando, viajando. Como seria bom se tudo fosse diferente. Essa foi a frase que eu iniciei essa nossa reflexão. O Evangelho de hoje lembra que tudo é diferente em Cristo Jesus. Nele não há condenação. Por isso, olhe para o Filho levantado na cruz. Olhe para o Cristo ressurreto. Foi ali que Deus te amou. E quando de noite vier, e certamente vai vir, os pensamentos aleatórios, você pode dizer que, com a fé que o Espírito criou em mim, o meu socorro vem do Senhor. E mesmo no escuro você não estará sozinho. Mesmo nos momentos que os pensamentos de solidão vierem, você não estará só. Cristo está sempre com você. Cristo foi entregue por você. E essa paz que vem de Deus ajude você a repousar tranquilo e seguro nos braços do Senhor. Amém. Cristo aceito pecador, esta nova dá conforto ao que longe do Senhor o pecado se acha amor.
apontai-lhe o Salvador, Cristo aceito pecador. Não merece a remissão, mas Jesus abriu-lhe a porta de sua paternal mansão. Sua voz sempre o transporta ao rebanho acolhedor, Cristo aceita o pecador. Não precisas duvidar, pobre pecador perdido, ouve Cristo a te chamar, por seu sangue que és remido. Crê, pois diz o Redentor, eu recebo o pecador. Vinde todos, vinde já, vinde, ó tristes pecadores, Cristo salve-vos fará, filhos pelos seus favores. Crede ouvir-me sem temor, Cristo aceita o pecador. Contristado venho aqui e confesso o meu pecado. Meu Jesus, eu rogo a ti que o perdão me seja dado. No Evangelho Salvador, Cristo aceita o pecador. Consolado agora estou por mais rubro meu pecado. O teu sangue me lavou e de todo perdoado. Cantarei o teu louvor, Cristo aceita o pecador. Cristo aceita